Olá, começa agora mais um Histórias Reais, o programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana a gente recebe aqui o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego, algum trabalho que mereça ser conhecido mais a fundo, para falar um pouco sobre o processo produtivo, desafios de texto e tudo mais que interessa a quem estuda jornalismo, quem gosta de grandes histórias. Meu nome é Diogo de Holanda, eu sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor do curso de jornalismo da PUC de São Paulo. E hoje a gente vai conversar com o Diogo Bersito, que é jornalista, pesquisador e está fazendo um doutorado em Washington, de onde ele vai conversar com a gente. O Bersito, ele conseguiu reunir a Jandira Fegali, o Michel Temer e o Fernando Haddad, entre outros, nomes difíceis de conviverem numa mesma sala, mas por conta da ascendência sírio-libanesa deles. Ele publicou o livro Brimos, Imigração Sírio-Libanesa no Brasil e seu caminho até a política, e a gente vai falar com ele sobre essa produção. Bem-vindo, Bersito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diogo. Um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu que agradeço, a gente que agradece, um prazer. Diogo, eu queria começar, do começo. Você, na introdução do seu livro, conta um pouquinho da sua história de amor com o mundo árabe, né? Assim, acho muito envolvente, como você fala, desde a sua amiga da escola, Natália, que levava, às vezes, um chiclete de whisky, contava as suas férias no Líbano, depois você fala sobre a sua decisão de entrar na USP, né, e as suas primeiras aulas com uma professora amorosa, mas ao mesmo tempo rígida, e os caminhos seguintes, né, que envolveram mestrado, agora doutorado, né? Dentro dessa trajetória, Diogo, onde precisamente nasceu o livro, né? E o livro nesse formato, né, que é o de recortar esse grande tema da imigração libanesa, sírio-libanesa, né, na questão política, né, na carreira política de alguns de seus descendentes. Né? Pois é, Diogo, ele veio aos poucos, eu acho. Acho que a primeira semente foi em 2015, quando eu fui morar no Líbano. Eu passei 3 meses lá em Beirute. Nessa ocasião, como eu já sabia, né, obviamente, que muitos dos nossos políticos tinham origem libanesa, então eu propus uma reportagem sobre isso para o Daily Star, que é um dos principais jornais libaneses. Eu fiz essa reportagem para eles, depois eu fiz a mesma reportagem para a Folha de São Paulo, e deixei isso um pouco guardado, né? Deixei isso um pouco de lado. Acho que 2 anos depois, nunca mais toquei nesse assunto. Na verdade, eu toquei nesse assunto em 2016 de novo, quando o Temer virou presidente. A Folha me mandou de volta para lá para fazer um pouco a mesma história, visitar o vilarejo, falar com a família do Temer no vilarejo, mas deixei isso dormir um pouco. Daí, em 2017, teve uma conferência de história em Salamanca. Na época eu morava em Madrid, né? Deve ser 1 hora de trem, é bastante próximo de Madrid. E eu pensei, vou sugerir alguma coisa para essa conferência, né? Alguma coisa relacionada a algum trabalho que eu já tenha feito. E de repente me veio essa ideia, né? E quando eu sentei para escrever, eu comecei a escrever, quero apresentar uma coisa sobre políticos libaneses no Brasil. Conforme eu articulei isso por escrito numa proposta de trabalho acadêmico, de repente eu falei, putz, é mais do que isso, né? Não é só um trabalho acadêmico, não é só um paper de 20 páginas, né? Eu acho que tem alguma coisa a mais. Deu um clique, né? Eu mandei essa proposta para a conferência. Em paralelo, eu já mandei a proposta para uma editora, né? Eu falei, não, essa ideia é muito boa, né? Eu preciso fazer logo, né? Ainda mais que o Temer era presidente ainda, eu acho que, sei lá, tinha a história do Haddad de concorrer à presidência, parecia muito urgente, né, naquele momento. Então, mas enfim, surgiu, acho que também um pouco como você disse, né? Tem aquela primeira semente da minha infância, pensando no Líbano e os mochilões que eu fiz lá, e estudar árabe. Eu acho que é um desses projetos um pouco que, não sei, teve várias etapas meio silenciosas, né? Até ele de repente aparecer na minha cabeça. Imagino. Ô Diogo, a maior parte da produção do livro, se não todo ele, foi praticamente feito com você no exterior, né? Você não está aqui no Brasil já faz um tempo. Sim. E aí eu queria saber como foi essa pesquisa que você fez
por aqui, enfim, como esse programa ali também é um programa muito voltado para estudantes de jornalismo, eu acho muito legal, agora que a gente está mais acostumado com o Zoom, Teams e essas ferramentas todas, mas eu acredito que você tenha começado a usar isso antes, né, para poder falar com pessoas por aqui, porque existem muitos pesquisadores, né, e você entrevistou alguns. Como foi esse processo de fazer, de fora do Brasil, um livro que retrata a imigração no Brasil? Pois é, eu apurei, na verdade, tanto no Brasil quanto no Líbano, né? Acho que a primeira coisa que eu fiz, na verdade... na verdade, a primeira coisa que eu fiz, eu fui a Brasília a trabalho por acaso, então aproveitei aquela viagem, deve ter sido fim de 2017, acho que fui dar um curso no Itamaraty, e aproveitei para encontrar algumas pessoas naquele momento, fui no Congresso, por exemplo, me reuni com o Ricardo Izar, que é um deputado que lidera uma frente parlamentar de descendentes de libaneses, né? Então eu fiz parte dessas primeiras entrevistas lá. Em meados de 2018, a editora me mandou para o Líbano, então eu fiz trabalho de campo no Líbano também, né? Eu basicamente fui a todos os vilarejos. Eu tenho um motorista que eu contrato às vezes quando eu vou para o Líbano, que já é uma pessoa que eu conheço, que eu me dou bem, que eu confio. Então, basicamente, a gente passou, não sei, 10 dias dirigindo pelo Líbano, né? Às vezes a gente sabia exatamente onde a gente estava indo. Por exemplo, o vilarejo do Temer eu já conhecia bem, então a gente pegava a estrada, ia para lá, sentava, ficava conversando. Às vezes era um pouco aventura, assim. O vilarejo do Paulo Maluf, por exemplo, eu nunca tinha estado, eu não tinha certeza exatamente qual era o lugar, e a gente basicamente ia dirigindo ali no interior do Líbano, né, na fronteira com a Síria, batendo de porta em porta, né? Então teve gastar a sola do sapato também no Líbano. E depois eu complementei com entrevistas por telefone ou por Skype, né? Eu acho que na época a gente não usava Zoom. Um pouco isso, então. Eu acho que essas três coisas, né? Em pessoa no Brasil, em pessoa no Líbano e o restante por Skype, telefone, WhatsApp, daí o que desce. E foi um processo longo também, né? A última entrevista, na verdade, eu terminei em janeiro desse ano, né? Que foi com o Boulos. Então, foi mais ou menos quase 3 anos de entrevistas. Diogo, e, bom, algumas dessas pessoas sobre as quais você escreve, né? Alguns dos seus personagens têm a imagem arranhada, digamos assim, no Brasil, né? Caso do Maluf, caso do próprio Temer, né? Por mais que tenham ambos os seus também admiradores, né? E como é que foi assim, né? Você chega a tratar disso tudo, mas queria que você falasse, tocar desses temas difíceis, né? Tocar sobre esses temas difíceis com familiares desses personagens. Existia por parte deles um desconhecimento, alguma idealização? Como é que foi? Houve algum choque? Tem várias coisas que aconteciam, né? Primeiro, para desarmar um pouco as pessoas, né? No caso dos brasileiros, né? Das famílias brasileiras ou dos próprios políticos, para desarmar eles, eu já deixava bem claro desde o começo que não era uma entrevista para a Folha, né? Não era uma entrevista, não era uma pegadinha, né? Eu não queria sentar com a pessoa para falar da família e de repente lançar uma pergunta sobre uma investigação de corrupção, né? Não queria encurralar ninguém, né? Eu basicamente falava para as pessoas, olha, eu quero saber a história da sua família, eu quero saber a história do seu bisavô, eu quero saber o que eles faziam no vilarejo, eu quero saber por que eles foram para o Brasil. E é um tema gostoso de conversar, né? Eu acho que isso já desarmava muitos dos entrevistados. E aí, quando chegava no tema da corrupção, que muitas vezes era inescapável, né? Eu acho que no caso do Maluf, por exemplo, não tem como não tocar nesse tema. Eu não sentia muito choque. Resistência, sim, obviamente explicações, né, defesa, mas eu acho que não foram coisas que azedaram a entrevista, não sei, eu acho que eu conduzi de uma maneira que não parecia um ataque, né, era mais uma maneira de deixar que as pessoas falassem sobre isso, né, o primo do Maluf, com quem eu falei, por exemplo, no Líbano, falou assim, isso é invenção de Israel, são os judeus que querem denegrir ele, não, ele não fez nada. E também não era do meu interesse entrar muito nesse mérito, né? Se Maluf fez ou não fez. Eu acho que era mais interessante ver essas relações dos familiares do que, enfim, saber o que aconteceu de fato. Na família do Temer, eu acho que era mais desconhecimento, né? Eles não tinham muita ideia. Eles estavam orgulhosos, obviamente, mas não se importavam muito com declarações.
E veja bem, né, o Líbano também é um país, enfim, devastado pela corrupção, talvez pior do que o Brasil, se é possível. Então, tampouco essas são coisas que chocam as pessoas, né? Também existe uma tolerância muito maior à corrupção no Líbano. Agora, o livro é dividido em duas partes, né? Uma que narra todo o começo da imigração, que vem do final do século XIX até os anos 40, majoritariamente, né? E você contextualiza isso de uma maneira muito cheia de dados, né? E também com bastante biografia a respeito, que eu acho muito legal, né? Enfim, essa reunião de dados. E uma segunda parte que aí sim você foca especialmente em 9 personagens, 8 brasileiros, mas um que é um libanês. Queria que você falasse um pouco o que te levou a falar desse libanês com relações no Brasil. Certo. Sobre a estrutura em si, eu lutei muito com isso, né? Porque eu acho que, idealmente, talvez o livro, em um outro contexto, o livro devesse ser só as histórias das famílias, né? Eu acho que poderia ter sido só as histórias das famílias. O problema, para mim, é que como existe tanto contexto que as pessoas não conhecem, né? As pessoas não sabem o que é o Império Otomano, a divisão entre a Síria e o Líbano, a história dos mascates, dos hospitais, tem tantas coisas que me parecem fundamentais. As histórias de todos esses 8, né, dos mais de 8 que eu cito, eu achei que não tinha outra solução, né? Eu não poderia colocar esse contexto em cada capítulo, porque depois seria repetitivo, não sei, eu não consegui encontrar nenhuma outra solução, então ele acabou sendo essas duas partes bastante distintas, e eu acho que resolveu-se bem no final das contas, depois de muito ajuste, né? E daí esse último personagem é uma pessoa super interessante que eu já conhecia, né? O Carlos Zedé, eu acho que é a ele que você está se referindo, né? Que é basicamente um brasileiro com também cidadania... um libanês com cidadania brasileira também, que lidera um dos partidos históricos do Líbano, né? Que é o Bloco Nacional. E eu achei que era um contraponto interessante, né? Como se fosse o outro lado do espelho, né? Porque eu estou falando todo o tempo sobre como é que é você fazer política no Brasil tendo origem libanesa, e essa é uma pessoa que faz o oposto, né? Então achei que era não sei, um jogo de espelho interessante. E tem outros casos, né? Teve um ministro recentemente libanês que nasceu no Brasil, enfim, eu acho que eu também queria mostrar que é uma via de duas mãos, né? Que é uma coisa que a gente tem tentado fazer muito na história, né? Na história de migrações, também falar sobre as pessoas que voltaram, ou as pessoas que têm diferentes cidadanias. Eu achei que era um gesto interessante. Diogo, e esses estereótipos tão fortes que ainda pesam sobre a comunidade libanesa e árabe no geral, a que você atribui isso, né? Porque eles são muito marcados no Brasil, né? Você cita até alguns exemplos no livro. Como é que você vê isso? Eu acho que teve muito estranhamento, né? A gente esquece disso, né? Existe uma narrativa, né, de que os libaneses, os sírios não sofreram preconceito, né? Que ninguém sofreu preconceito no Brasil, mas a gente vê, na verdade, muitos casos, né? Principalmente no começo do século XX. Por uma série de razões, né? Naquele período o Brasil passava por um processo oficial de embranquecimento, né? Entre aspas. O governo brasileiro tinha interesse em fomentar a migração de italianos, por exemplo, de europeus, de católicos, apostólicos romanos, né? E a chegada dessas pessoas que não são exatamente brancas, né? Elas são obviamente fisicamente brancas, mas elas têm uma etnia que gera estranhamento, eles são classificados como asiáticos num primeiro momento, né? Eles não são católicos, né? Alguns são católicos maronitas, que é um outro tipo de católico, né? Um católico de um rito oriental, então também não são tão cristãos como os brasileiros, então tem bastante estranhamento em relação a isso, né? A comida, eles comem carne crua, né? O quibe cru, que gerava essa ideia de que eles fossem canibais. E eu acho que uma última coisa tem também toda a carga, né, de orientalismo que a gente tem, a imagem que a gente tem dos turcos, né? Que é uma imagem que a gente carrega até da colonização portuguesa, né? Essa herança ibérica que a gente tem também, que acentua muito os caracteres negativos do turco, do árabe, né? Do muçulmano, mesmo que eles não fossem muçulmanos na maioria, né? Acho que vinha todo o pacote junto. No livro, uma das histórias que eu acho mais interessantes é o do avô do Fernando Haddad, que era um líder religioso na pequena cidade, se eu falar errado você me corrige, de Ain Ata, são nomes difíceis, né?
E aí você conta, inclusive, que o Haddad doou a biblioteca do pai dele depois para essa cidade, onde você esteve, né? Então, é muito interessante você conhecer as pessoas e estar nesses lugares, né? Agora, o Haddad em si, o Fernando, para o livro, aparentemente ele falou pouco, assim, né? Você cita só uma conversa que você teve de uma imagem que ele usa na carteira. Foi difícil, porque os políticos em geral são difíceis também, né? Então, e especialmente esses nomes que são quase estelares, no Temer e do Haddad, como foi essa relação com essas pessoas? Sim, foi bem difícil. Na verdade, a entrevista do Haddad que eu cito, eu tinha feito em 2015, para aquela primeira reportagem que eu mencionei, né, para a Folha. Ele era prefeito naquele momento, então acho que ele tinha talvez... Bom, na verdade, teoricamente, a agenda é mais complicada, mas ele gosta muito de falar do avô dele, né? Já nesse segundo momento, eu penei mais, eu insisti muito, assim, com todas as pessoas ao redor dele que eu podia. Eu acho até que foi mais o caso de o pedido não ser levado até ele, ou não ser levado de uma maneira correta, né? Eu acho que eu também bati em muitas portas de assessores que talvez não tenham transmitido a mensagem propriamente, porque quando ele estava na prefeitura era uma outra situação, a assessora da prefeitura naquele momento era descendente de palestinos, então ela tinha entendido bem o que eu queria fazer. Eu acho que nesse momento eu sofri um pouco com isso. E o caso do Boulos também é interessante, porque eu tentei muitas vezes falar com ele via assessoria, né? Ou via pessoas ao redor dele, não conseguia, me diziam que ele estava inacessível. Até que eu mandei uma mensagem para ele diretamente no WhatsApp, né? Alguém me deu o contato dele. Eu falei, olha, desculpa incomodar, né? Mas eu tenho esse projeto, não sei se te explicaram direito. Ele falou, não, imagina. Ele me ligou na hora direto, né? E quando ele viu a mensagem, ele me ligou. Então, eu também senti nesse momento que parte da minha dificuldade não era os políticos quererem falar, porque eu acho que todos eles gostam de falar dos antepassados, né? Eu acho que era também um pouco desse gatekeeping, né? Outros foram fáceis, o Kassab foi relativamente fácil, Ricardo Izar, Jandira Fegali, Margarida Salomão, outros acho que entenderam de imediato. O que faltou foi o Maluf, porque estava ou detido ou hospitalizado, não foi um ano fácil. E ele eu sei que gosta de falar também, eu não acho que ele teria problema, eu acho que também foram circunstâncias. E o Temer, que é uma pessoa que eu tento há, sei lá, 5 anos falar com ele sobre isso, ele realmente não tinha, talvez não tivesse interesse, mas foram esses os cenários diferentes, eu acho. Diogo, você consegue identificar na economia do Brasil alguma área em que os descendentes, os imigrantes libaneses estejam mais concentrados, né? Havia uma predominância no comércio, né? Mas, por exemplo, aqui na 25 de março, como no Saara, né, no Rio de Janeiro, esse comércio foi recebendo cada vez mais chineses, enfim, houve uma modificação. Como é que você vê hoje, assim, em termos econômicos, esse panorama da imigração libanesa? Sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas você certamente tem como contribuir. É uma pergunta interessante. Eu não sei se eu já pensei em termos tão contemporâneos, né? Eu acho que eu acabo por deformação de profissão agora como historiador. Eu tenho me focado muito no começo do século XX, quando era uma presença excepcional no comércio, né? Na verdade, a atividade de mascate, né, por exemplo, o caixeiro viajante, era basicamente só feita, né, por sírios e libaneses. Era uma maioria esmagadora, e os empórios, né, os pequenos comércios da 25. Mas, como você disse, esse cenário mudou, né, tanto na 25 quanto no Saara, né, com a chegada de imigrantes asiáticos, e também com a dispersão desses, né, o que acontece nos anos 30, 40, quando os libaneses e sírios enriquecem, quando alguns deles enriquecem, né? Não quero que pareça que todos eles enriqueceram, né? Eles começam a deixar a 25 de março, vão para o Paraíso, né? A família Jafé, né? Notariamente vai para o Ipiranga, basicamente cria o bairro, né? Hoje em dia não saberia te dizer tão bem. Existe uma presença muito forte na medicina, né? Eu acho que é bastante impressionante. Ainda existe uma presença muito forte no comércio, mesmo com a diminuição, acho que ainda é bastante impressionante. Acho que esses talvez fossem os 2 setores que eu destacaria, né? E alimentação, né? Curioso, né? A gente tem essa tradição de restaurante árabe, né? Quando a gente diz árabe no Brasil, a gente realmente quer dizer sírio-libanês, né? Não é, enfim, não existe comida árabe nesse sentido, mas é uma coisa que não acontece aqui, por exemplo, em Washington ou
em outras cidades americanas, né, que eu conheço, não tem essa tradição tão forte de comida árabe, né, como a gente tem no Brasil. Então, acho que foi uma experiência bastante excepcional do Brasil. Agora, uma das partes bacanas do começo do livro, né, dessa primeira parte dele, é justamente a Rua 25 de Março. Ela acaba sendo meio que um ponto central, onde passam vários desses imigrantes que vieram para cá, e você conta que muitos deles ficavam ali nas pensões, porque eram solteiros, então é mais fácil, ou era mais fácil ficar e trabalhar naquela região. Essa é uma parte de historiador muito interessante, né, de história dos costumes, praticamente, que você reconta um pouco como uma região ela é importante dentro de uma história. E aí você conta também de uma catedral que existe por ali, né, que na verdade agora na Liberdade, Catedral Maronita. Eu acho que era legal você falar para os leitores como foi entrevistar o bispo, você descreve a catedral de uma certa forma. Enfim, eu acho que o livro tem essa preocupação de não ficar só em histórias de pessoas, mas também em histórias geográficas, né? Eu acho que isso é um dado interessante desses relatos documentais. Pois é, eu tentei incluir essas biografias, né, como você disse, até para mostrar, por um lado, outros tipos de política, né, essa política que também é política que acontece na igreja também, ou a política que acontece no mercado de carne, né, ou a política por trás da produção literária, do jornalismo em árabe que era produzido no Brasil. Então, nessa primeira parte do livro, eu queria incluir essas histórias, como a do bispo, né, eu acho que enriqueceria nesse sentido, né, e o bispo... Eu cheguei ao bispo num contexto duplo, né? Porque uma coisa que eu talvez não tenha mencionado, né? Enquanto eu fazia o livro, né? Eu já estava fazendo um mestrado aqui nos Estados Unidos e eu estava trabalhando como assistente de pesquisa de uma professora síria, a Ivone Haddad, aqui em Georgetown, que tem um projeto amplo sobre cristãos árabes na diáspora, né? Então, ela basicamente me contratou para mapear os cristãos árabes na América Latina, né? Era um pouco a minha função durante 2 anos como assistente dela. Então, eu fiz muitos trabalhos mais relacionados à religião, né? Foi um pouco assim que eu cheguei no bispo, porque eu tinha essa curiosidade, né? De um fenômeno bastante específico que aconteceu com árabes cristãos na diáspora, que é essa conversão de vertentes orientais para o catolicismo romano, né? Que acontece com o Temer, por exemplo, né? O Temer é grego-ortodoxo, a família dele, né? Uma família grego-ortodoxa. Eles chegam no Tietê, não tem igrejas greco-ortodoxas no Tietê, não tem como frequentar ritos do tipo de cristianismo que eles conheciam, então eles vão migrando para igrejas que são mais ou menos familiares, né, e acabam sempre chegando ao catolicismo apostólico romano, né, então foi um pouco nesse contexto, foi sobre isso que eu falei com o padre, com o bispo, né, e o curioso, na verdade, é que ele me contou que sim, existiu esse declínio muito rápido, né, da igreja maronita, mas que recentemente a igreja está crescendo, que é super interessante, né? E está crescendo também porque brasileiros estão indo para essa igreja, né? Brasileiros de outras origens, né? Porque acham que é mais autêntico, porque é mais ritualístico, porque a missa é em árabe, o árabe é mais parecido com o aramaico que Jesus falava, ou porque a missa maronita tem muitas... existe uma conexão muito grande com santos, né? Com Santo Maron, Santo Charbel, que acho que também ressoa com a população brasileira, então tem um fenômeno super interessante. Desculpa me alonguei, mas eu realmente gosto desse recorte específico. Sem dúvida, bem interessante mesmo. Diogo, você tem uma trajetória, você sabe disso, em comum, né, entre jornalistas e entre brasileiros até, de modo geral, né, que é essa de mergulhar na cultura árabe, né, de viver lá, de aprender a árabe. Eu não conheço, olha, tive um grande professor, o Marco Lucchesi, presidente da ABEL hoje, que é um arabista também, enfim, mas são poucos, né? E um resultado disso é esse grande desconhecimento até sobre essa imigração. Como é que essa tua escolha, Diogo, te transformou, né? Enfim, como pessoa, e te moldou como jornalista, né? Suponho que ela influencia até mesmo o seu olhar sobre o próprio Brasil e sobre tudo que você cobre, né? Nossa, que pergunta boa. Acho que tem várias coisas em relação a isso. Eu acho que
na primeira parte, por exemplo, sobre a carência, né, acho que de profissionais que façam isso, acho que tem um retorno de muito longo prazo, né? Eu sabia desde o começo que estudar árabe, por exemplo, não era uma coisa que seria resolvida em 1 ou 2 anos, né? E eu vi no meio do caminho muitos colegas, né? Meio que um clássico na Folha, né? Quando eu trabalhava na redação, todo mundo fazia um semestre de árabe, né? Assim, vou aprender árabe, vou cobrir o Oriente Médio, e dava 6 meses e tinha pauta, não sei o quê, fechamento, pescução, não ia na aula, desistia, porque as pessoas percebem muito rápido que não é uma coisa que vai gerar fruto imediato, né? E eu não tinha, acho que talvez esse objetivo tão de curto prazo, tão pragmático. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei, eu sou curioso, né? E eu acho que isso um pouco explica por que eu comecei, por que eu segui. Eu acho que talvez explique, não sei se responde a sua pergunta, mas explique a visão de mundo que eu tenho e que eu desenvolvi, né? Eu acho que a convicção, primeiro, de que a gente precisa se preparar para as coisas, né? A gente precisa investir, de que as coisas tomam tempo e de que a gente precisa querer saber as coisas, né? E no caso do Oriente Médio, eu acho que quanto mais eu estudei, né, do mundo de fala árabe, do mundo islâmico, quanto mais eu estudei, mais eu percebi esse abismo, né? Que eu acho que você mencionou entre a realidade e o que a gente representa na imprensa, né? Ou no discurso popular mesmo. Então, acho que talvez isso, de uma maneira mais geral, também tenha me feito olhar para outras coisas dessa mesma maneira, né? Questões de gênero, questões de sexualidade ou de raça, né? Me perguntar, peraí, então se tem essa discrepância tão grande entre o que eu sei que acontece de fato no Oriente Médio e o que a gente diz sobre isso, talvez tenha uma discrepância entre tudo mais, né? Não sei se isso faz sentido. Uhum. Exatamente, foi o que eu pensei, né? Legal. Bom, o grande pesquisador disso, né, dos grandes nomes é o Eduardo Said, né, o autor Sim. do Orientalismo, que eu acho que é sempre uma referência importante em relação a essa temática. A gente está encerrando aqui já, Diogo, porque chegamos ao final do programa, então nem vou te fazer perguntas, só vou te agradecer. Foi ótimo ter aqui você contando aí das histórias do livro e, enfim, peço que você se despeça aqui dos nossos espectadores. Obrigado, passou rápido, que pena. Posso fazer só propaganda? Porque a capa do livro realmente é linda. Por favor. Ela é realmente uma capa excepcional, eles fizeram um trabalho excelente, né? Tem uma montagem de foto, enfim. E a edição em si tá linda, né? Tem fotos, né? Para quem gosta de fotos, o livro, enfim, a fonte é agradável. Eu vou dizer, eu sou suspeito, é um trabalho da Nina Farkas, certo? Isso, exatamente. Editora Fósforo e Editora Fósforo. Né? Isso. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Diogo. Foi ótimo. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Tchau. Valeu.